Capítulo 2, Parte 1. Entre espadas e silêncios. O entardecer chegava como um véu sobre Nordivis, tingindo o céu de cinza e âmbar, enquanto o cheiro da madeira queimada dançava nas frestas da cabana. Eu estava sentada junto ao Tyr, ajudando minha mãe a fiar lã, quando o silêncio entre nós se quebrou, como gelo partindo sob os pés. Sild, ela chamou, num sussurro que parecia carregar o peso da neve acumulada. No próximo inverno, completarás 15 anos. Teu pai e eu temos conversado sobre teu casamento. O fio escorregou de meus dedos como serpente assustada. O Tyr, antes tão familiar, transformou-se em algo estranho e gélido. Meu peito apertou-se, os batimentos ecoando como passos de um exército distante. Não era uma surpresa. Era tradição. Era o destino de todas as meninas da vila. Mas ouvir a palavra da boca da minha mãe foi como sentir o inverno dentro dos ossos, um frio que nenhuma lareira podia espantar. À noite, deitada no colchão de palha, ouvi o vento lá fora uivar como se lamentasse por mim. O teto de madeira acima parecia mais baixo. A cabana, mais apertada. Fechei os olhos, mas o pensamento era um animal faminto dentro de mim. E se eu não quiser? E se meu destino for outro? Eu desejava o mundo, não um lar fixo com filhos e rezas. Queria as trilhas ocultas da floresta, o sal do mar, o peso de uma arma real em minhas mãos. Mas como explicar isso para quem já traçou meu caminho antes mesmo de eu aprender a andar? No dia seguinte, tudo parecia mais pesado. Meus pés, arrastados. Os sons da vila, abafados como se eu estivesse submersa. O Tyr parecia zombar de mim, cada fio lembrando-me da prisão que me aguardava. Quando o sol começou a se pôr, decidi procurar Gyda. Se alguém poderia entender o que eu estava sentindo, era ela. A encontrei sentada junto ao rio, as pernas encolhidas, o olhar perdido nas águas cristalinas que espelhavam um céu sem nuvens. Seus olhos marejados diziam o que ela ainda não tinha coragem de dizer. A fogueira desenhava sombras nos traços dela, revelando mais do que palavras. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Engoliu em seco, como se o que tivesse a dizer fosse difícil demais de ser pronunciado. Meus pais, as palavras saíram truncadas, como se fossem farpas em sua garganta, me prometeram Aslak. Como se eu fosse parte de uma troca. A raiva queimou sob minha pele. A injustiça parecia uma maré alta que engolia tudo. Apertei sua mão. Estava fria e trêmula. Ele age como se já fosse meu dono, completou ela, os olhos baixos. E ninguém diz nada. Nem minha mãe. Nem meu pai. Como se fosse normal. Um arrepio subiu pela minha espinha. O medo e a indignação na voz de Gyda ecoavam meus próprios sentimentos. Respirei fundo e segurei sua mão com força. Não é justo. Cuspi as palavras como facas, a raiva afiando cada sílaba. Ela olhou para o chão, os punhos cerrados. Por que eles decidem por nós? Por que não podemos escolher? Eu não tinha resposta, mas o fogo que queimava em seu olhar ecoava dentro de mim. Talvez não precisemos aceitar, murmurei, mais para mim mesma do que para ela. Gyda soltou o ar em um suspiro longo e trêmulo, os ombros caídos, a cabeça baixa. Seus dedos apertavam o galho com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Não é certo. Nós treinamos e nos esforçamos tanto, mas no final, somos tratadas como se nossos desejos não importassem. Eu queria poder escolher meu próprio caminho, assim como os homens. Concordo contigo. Sentindo a revolta crescer dentro de mim. Gyda me encara, o rosto tenso, a decisão tremulando em sua expressão. Então, o que podemos fazer? Não podemos simplesmente aceitar isso. Fico em silêncio por um momento, refletindo sobre suas palavras. A ideia de desafiar as tradições da vila me assusta, mas ao mesmo tempo, desperta um sentimento de coragem que nunca havia sentido antes. Talvez possamos encontrar uma maneira de mostrar a todos que somos mais do que apenas futuras esposas, sugiro, minha voz cheia de esperança. Precisamos provar que somos fortes e capazes de tomar nossas próprias decisões. Gyda sorri,
o brilho de determinação ainda presente em seus olhos. Sim, vamos lutar por isso. Não podemos deixar que nossas vidas sejam decididas por outros. Começamos a nos encontrar mais vezes na floresta. Se antes eram brincadeiras, agora eram treinos. Espadas de madeira feitas com cuidado. Alvos improvisados entre as árvores. Um pacto silencioso crescia entre nós, forjado no cansaço e na repetição. Estávamos nos preparando para algo, mesmo sem saber o que. A caminho do nosso local de treino na floresta, a trilha úmida parecia nos engolir sob um teto verde. O sol mal trespassava as folhas, criando um jogo de luz e sombra. Gida seguia à frente, o passo leve, enquanto eu a acompanhava, a antecipação do treino aquecendo o corpo. De repente, a penumbra entre os pinheiros ganhou forma. Meu pai. Ivar surgiu como uma sombra, o rosto parcialmente oculto, mas seus olhos azuis fixos em nós. Um silêncio denso se instalou. Gida abaixou a cabeça, mas eu permaneci imóvel. Onde vocês estão indo? Falou com as palavras afiadas como facas. O silêncio pesou entre nós. Gida recuou um passo, como um coelho que sente o cheiro do lobo antes de vê-lo. Meu coração disparou, mas mantive o olhar firme. Amoras. A resposta escapou de meus lábios rápido demais. Engoli seco e tentei soar mais firme. Para uma torta. Ele me observou em silêncio, a sombra das árvores projetando formas escuras em seu rosto. Seu olhar não era apenas de suspeita, era de estudo, como se tentasse juntar peças que ainda não se encaixavam. Ivar ergueu uma sobrancelha. O canto de sua boca se contraiu ligeiramente, quase um esboço de sorriso, mas sumiu tão rápido que poderia ter sido minha imaginação. Amoras? Na colina? A floresta ao nosso redor parecia prender o fôlego junto comigo. Olhei para o chão, evitando seu olhar penetrante. Vi umas ontem. Ivar não respondeu de imediato, apenas nos observava. E vão trazer como? Ele perguntou, pegando-me de surpresa, já que não levávamos nada nas mãos. Engoli seco e respondi rapidamente. Eu deixei uma pequena caixa de madeira lá perto, menti novamente, esperando que ele não percebesse minha mentira. Está bem, mas cuidado. Pode haver ursos por lá, ele advertiu, seu olhar penetrante fixo em mim. Tomarei cuidado. Tchau, pai. Tentando soar despreocupada enquanto começava a subir o morro, sentindo o peso do olhar do meu pai nas minhas costas. Cada passo parecia mais pesado, e o silêncio da floresta parecia cheio de segredos que apenas eu conhecia. Achas que ele acreditou? Pergunta Gida muito preocupada. Quando voltarmos, direi que não havia mais frutos lá, que os animais devem ter comido tudo. Respondo confiante. No entanto, uma parte de mim teme que ele consiga ver através das minhas palavras, percebendo que há algo mais escondido por trás das minhas idas frequentes à floresta. A terra úmida e fria cedia sob nossos pés, cada passo um esforço silencioso. O ar, denso e úmido, carregava o cheiro terroso do musgo e das folhas em decomposição, um aroma que se misturava ao canto distante dos pássaros, um lamento melancólico que ecoava entre as árvores. Quando chegamos ao atalho, as folhagens se fecharam ao nosso redor, tão densas que mal conseguíamos ver o céu. Cada passo era uma luta contra os galhos que pareciam querer nos segurar, como se a própria floresta tentasse nos impedir de seguir adiante. Ao chegarmos ao local de treinamento, peguei meu arco e flechas, escondidos entre as folhagens. Com uma faca, esculpi novas espadas para substituir as que haviam se partido. Obrigado por terem ouvido a história de Smild. Espero que tenham gostado. Compartilhem, deixe um comentário e um like. Se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar a saga da nossa guerreira. Muita luz a nós.